curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal da Cirurgia Anclivepa, a sua casa de aulas cirúrgicas semanais totalmente gratuitas aqui da Anclivepa São Paulo. Eu sou Gislaine Martins e vou conduzir hoje esse nosso dia de estudos. Então, já pode achar um lugarzinho confortável, já pode colocar o seu fone de ouvido, pegar o seu bloquinho de anotações, porque hoje vai ter bastante conteúdo cirúrgico. E aproveita e já manda para aquele seu amigo que você sabe que adora cirurgia e que também está sempre se atualizando, que está sempre buscando novos conhecimentos. Conhecimento gratuito não dá para perder, né, gente? Ainda mais conhecimento atualizado, semanal aqui disponível para vocês. Então vamos compartilhar o conhecimento, porque assim a nossa classe veterinária cresce cada vez mais, tá certo? Pessoal, o seguinte, eu sempre trago aqui para vocês temas que vocês me mandam, temas que vocês escolhem, que vocês me mandam lá no meu direct, do meu Instagram. E a última palestra, a última aula que eu trouxe aqui para vocês, que foi falando sobre fases de cicatrização, falando um pouquinho sobre feridas. Então, se você não viu essa aula, vê aqui na nossa lista de aulas, procura essa aula, assiste ela primeiro, porque lá a gente falou sobre as fases da cicatrização, né? A gente conversou um pouquinho sobre como classificar as diferentes fases de cicatrização. E aí que vocês mandaram muitas mensagens pra mim dizendo: poxa, Gi, eu tô com uma ferida aqui que ela não cicatriza, ela chega numa etapa e tá estagnada, não progride, eu tô fazendo tudo certo, mas ainda assim eu não consigo fechar essa ferida. O que pode estar acontecendo? E aí, então, eu trouxe pra vocês o tema de hoje pra falar sobre feridas crônicas. Como é que a gente faz pra manejar essas feridas crônicas? Vou dar algumas dicas aqui, uns pequenos insights pra ver se ajudam
ajuda um pouquinho vocês a entender, né, mais do que solucionar o caso, entender o porquê que eventualmente a gente tem casos de feridas que vão se tornando crônicas e a gente não consegue resolver, não consegue fechar, cicatrizar essas lesões, tá certo? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Gislene Martins, sou médica veterinária cirurgiã aqui da Anclivepa São Paulo, faço parte do núcleo de cirurgia aqui da casa, sou instrutora da pós-graduação de cirurgia e também do curso de técnica cirúrgica e também sou cirurgiã na unidade aqui do Tatuapé do Hospital Público, tá? Sou cirurgiã aqui na casa, então fica aqui o meu convite para você conhecer a instituição, vir aqui conhecer um pouquinho a nossa casa cirúrgica. Vai ser um prazer receber vocês, tá certo? O meu Instagram, gente, ele tá com um arroba diferente agora, tá? Antigamente ele era esse Gislene_V Martins, agora eu estou com ele como Gislene Martins Vet, tá? Para que vocês consigam aí conversar comigo a respeito dos casos de vocês, tirar dúvidas, a gente consiga aí trocar figurinhas, trocar material e conseguir crescer, evoluir aí na carreira, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar então entendendo que se eu tenho uma ferida que não cicatriza, né? Então eu chamo ela de ferida crônica, ela está há muito tempo ali naquele paciente. Ora, se eu tenho ferida crônica, naturalmente eu preciso ter uma ferida aguda, tá certo? Isso faz parte, gente, daquilo que a gente chama de classificação das feridas, tá? Então as feridas, elas têm classificações e aí que a gente pode classificá-las com relação à origem, tá? Então o que foi que aconteceu para ter essa lesão? Posso ter feridas que são traumáticas, tenho a ferida que é causada por um procedimento cirúrgico, tenho feridas patológicas, como por exemplo as ulcerações neoplásicas, tenho feridas iatrogênicas, que podem ter sido causadas pelo próprio profissional, tudo bem? Tenho feridas que são classificadas pelo grau de contaminação, né? Então se elas são limpas contaminadas ou infectadas. Tenho também a classificação com relação ao quanto do tecido está comprometido, e elas vão aí de menor para maior grau, do 1 até o 4. E aí é nessas classificações que eu tenho com relação ao grau de evolução, ou seja, há quanto tempo está cursando esta ferida. Uma ferida que acabou de acontecer, a ferida que está há pouco tempo em curso, é o que a gente chama de ferida aguda, tudo bem? E aí aquela ferida que já está há mais tempo, que já está recebendo tratamento há mais tempo, ou que porventura não esteja evoluindo, é o que a gente chama de feridas crônicas, tá certo? Então, ferida aguda, gente, é aquela que acabou de acontecer, tá vendo? O pacientezinho aqui acabou ficando preso aqui na grade do portão e aí ela foi trazida imediatamente ao atendimento veterinário, tá? Cerrou o portão, veio o cachorro, o portão e todo mundo junto. Não deixou a cachorra do portão 3 dias antes de trazer para o atendimento, tá? Isso é uma ferida aguda, é a ferida que ainda tá sangrando, tá? Ainda tá vermelhinha, eu ainda tenho sinais de inflamação ali, tá? Então tudo isso são feridas agudas, certo? São feridas que aconteceram há poucas horas. E ferida crônica, o que é uma ferida crônica? Não só, gente, com relação ao tempo, tá? Não fiquem tão apegados a quanto tempo depois da ferida eu posso chamar ela de crônica. Não se apeguem tanto nisso, se apeguem ao estado da lesão, tá? Então toda vez que eu tenho feridas crônicas, eu já tenho um tecido mais desvitalizado. Então eu tenho, por exemplo, tecido necrótico, estão vendo? Eu tenho também a perda ali de áreas de sangramento, tá vendo que tá todo mundo pálido aqui, ó, necrose aqui no meio, eu não tenho mais sangramento nenhum, eu posso já ter secreção purulenta, eu tenho odor, tá? Então eu já tenho proliferação bacteriana ali, então o odor já é mais fétido, né? Eu não tenho mais aquele tecido vermelhinho que sangra fácil, já tenho crosta, tá vendo que eu tenho crostas aqui ao redor? Posso já ter míase, se é um animal errante, por exemplo, já posso ter, né, o cometimento de míases, tá? Então se apeguem muito mais ao aspecto da lesão, não necessariamente ao tempo dessa lesão, tá certo? E aí, gente, pra gente começar a entender manejo de ferida crônica, eu preciso que vocês entendam o porquê uma ferida pode não estar cicatrizando. Faz sentido na cabeça de vocês? Para eu entender por que uma ferida não está cicatrizando, eu tenho que pensar o contrário.
O que é que uma ferida precisa para cicatrizar? Quais são as necessidades de uma ferida? Gente, a ferida conversa com a gente, vocês pensam que não? Pois é, ela conta pra gente que para que ela cicatrize, ela tem que ter uma temperatura ideal, tá? Aproximadamente algo em torno de 37 graus, que é a temperatura muito próxima da temperatura corpórea dos nossos pacientes. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas essa é a temperatura que é ideal. E aí, gente, eu quero que a cabeça de vocês automaticamente pense no inverso. Ora, se a ferida precisa de uma temperatura ideal para cicatrizar, isso significa que se a minha ferida está ficando num ambiente muito abafado, muito quente, ela vai ter dificuldade para cicatrizar. Ou o contrário, ela está ficando gelada tempo demais, ela vai ter dificuldade para cicatrizar. Entenderam o raciocínio? Manutenção do leito da ferida úmida. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento alguém dizendo que a ferida tem que ficar aberta para ela poder secar. Já não ouviram? Gente, isso é uma atrocidade para a ferida. Ferida ressecada não consegue cicatrizar. Se eu tenho uma ferida cicatrizada, eu não tenho neovascularização, eu não consigo fazer com que esses novos vasos, esse tecido endotelial se prolifere. Tá? Então, é uma ferida que não cicatriza de jeito nenhum. Nada de ferida ressecada. Ela tem que ter umidade. Mas, gente, o extremo oposto também é muito ruim. Ferida que fica ali embebida em líquido, né? Então, aquele líquido inflamatório que fica ali dias e dias e dias em contato com essa ferida, também é muito ruim. Esse excesso de líquido pode macerar esse tecido e aí ele também não vai cicatrizar. Então, é uma quantidade ótima ali de umidade. Nada de ferida encharcada e nada de ferida ressecada, ok? O que mais a gente pode dizer? Absorção ali do exudato. Então eu falei pra vocês que o excesso de líquido também é muito ruim. Então a nossa ferida, né, o nosso curativo precisa ter camadas que absorvam esse excesso de líquido inflamatório e principalmente para que esse líquido não fique em contato direto com a ferida, tá bom? Redução de espaço morto. O que é o espaço morto, gente? É o espaço que existe entre a pele, né, a região da hipoderme ali, e o seu tecido de granulação. Se eu tenho um espaço ali fazendo com que o subcutâneo não encoste no tecido de granulação, isso a gente chama de espaço morto, espaço vazio. Isso demora muito para cicatrizar, tá? Eu preciso ter os tecidos encostadinhos um no outro. O subcutâneo tem que estar encostadinho ali nas bordas dessa ferida, senão ele vai ter muito mais dificuldade para conseguir fechar, certo? Proteção física, e aí entra mais uma vez aquela história do não deixar a ferida aberta. A ferida precisa de curativo, ela precisa de proteção física, senão esse paciente vai lamber, vai bater nas coisas, vai deitar em cima, outro contactante pode vir e mordiscar, né, lamber, pode vir mosca, enfim. A ferida precisa ter proteção física, tá? Minimizar a formação de tecido exuberante. O que é o tecido exuberante? É quando a gente exagera nos produtos para fazer cicatrização e aí aquele tecido de granulação, aquele tecido vermelhinho que a gente gosta tanto, né, que mostra tanto pra gente que ele é saudável, ele cresce demais. A hora que ele cresce demais, a borda da ferida não consegue mais fechar, porque esse tecido de granulação começa a crescer por cima da borda da cicatriz, certo? Não usar produtos tóxicos, gente, parece muito óbvio, né? Mas é lógico, Gi, eu vou usar produto tóxico? Ah, pois vai, quer ver? Com certeza você já viu algumas pessoas utilizando aquele spray prata em cima de ferida aberta, não viu? E aquele roxo, o Lepecide? Ai, não pode falar marca, né? Eu não sei qual é o nome do produto. Mas aquele roxo, aquele produto ali que a gente usa pra espantar mosca. Gente, aquilo ali nada mais é do que repelente. Aquilo não pode ir na ferida de jeito nenhum. Aquilo a gente passa em volta da ferida e nunca no leito da ferida, tá certo? Aquelas pastas de unguento, gente, tudo aquilo é citotóxico para os tecidos de granulação. Não pode ir dentro da ferida, tudo bem? Favorecer o desbridamento quando tiver tecido desvitalizado, tá? Então, se eu tenho tecido de necrose, tem que tirar. E permitir trocas gasosas.
Falei pra vocês que é importante manter essa ferida fechada, protegida, com curativo, mas isso não quer dizer que vocês vão utilizar, por exemplo, aquelas fitas adesivas, aqueles silver tapes que são plásticos, que ocluem completamente a ferida e não permitem troca gasosa, tá? O esparadrapo, ele permite troca gasosa, o micropor permite troca gasosa, tá? Então tomem cuidado, a gente utiliza sempre materiais que são de uso médico, que são de uso hospitalar. Mais coisas que a gente precisa saber para entender o porquê que eventualmente uma ferida não está cicatrizando. Falei para vocês agora sobre fatores que são inerentes à ferida, tá? Falei sobre tudo aquilo que a gente precisa fornecer para a ferida para que ela faça o seu papel e cicatrize. Mas, gente, eventualmente, a gente pode estar fazendo tudo certinho. Tô fazendo os curativos perfeitamente, com tudo que você indicou, tô mantendo fechadinho, não tô deixando molhado, mas ainda assim ele não fecha. É importante, gente, a gente entender que junto com a ferida vem um paciente todo. E, às vezes, esses animais, eles vêm com comorbidades, ou seja, com outras doenças, com outras alterações ali, que podem prejudicar o processo de cicatrização, tá? Por exemplo, a idade. Pacientes senis cicatrizam muito mais lentamente. Gente, quem aí tem em casa a vovó e o vovô, que às vezes faz ali uma ferida na mão, cortava ali fazendo almoço, cortou com a faca, aquilo demora semanas para cicatrizar, tá? Isso, gente, é natural de humanos, de cães, de gatos, todos os mamíferos, quando vão chegando ali na idade mais avançada, tem mais dificuldade de fazer essa deposição de colágeno. A gente tem pouco colágeno no organismo, então a cicatrização acontece de forma muito mais lenta, tá? A localização, gente. Se essa lesão, se essa ferida está, por exemplo, numa região de proeminência óssea, onde todas as vezes que esse paciente se deita, ele faz pressão nessa região, ela com certeza vai demorar muito mais para cicatrizar. Ou então lesões que são muito distais, né, muito na extremidade, onde eu tenho dificuldade de formação de neovasos, também pode eventualmente demorar um pouco mais para cicatrizar, tá? Grau de nutrição. Gente, se eu estou com um paciente, foi recebido, atropelado, era um animal errante que está caquético, o grau de nutrição dele está ali no pior possível. Imagina, gente, esse animal mal tem proteína para se manter de pé. Imagina que ele vai conseguir recrutar nutriente para poder fazer pele nova. Não vai, tá? Então, pacientes subnutridos vão cicatrizar muito pior. Mas os pacientes com sobrepeso, né, os obesinhos, também cicatrizam pior, tá certo? Por quê? Porque são pacientes muito inflamados. Esses pacientes que têm um grau de inflamação sistêmica muito severa também cicatrizam pior, tá ok? Alguns animais que fazem uso crônico de alguns medicamentos, então, pacientes que tomam corticoide em doses altas, tá, por mais tempo, pacientes que fazem tratamentos com ciclosporinas, pacientes que fazem tratamento com itraconazol, são todos medicamentos, gente, que fazem um declínio do sistema imune, tá? Então, por conta disso, eles cicatrizam mais lentamente. Uma vez que eu preciso dessas células de defesa sendo recrutadas para poder fazer o processo cicatricial, se esse animal tem um sistema imune ali, né, em depressão, ele não vai ter célula de defesa para ser recrutada para a ferida. Então ele cicatriza mais lentamente, tá? Outras doenças concomitantes, paciente que tem problema no fígado, gente, hepatopata, ele tem baixa albumina, então ele não vai ter proteína para fazer pele nova. Pacientes que são endocrinopatas, mesma coisa, o animalzinho que é diabético, o animal que tem hiperadrenocorticismo, também cicatrizam pior. Pacientes urêmicos, a mesma coisa, tá? E também aquelas lesões que cursam com hematoma, edema, pacientes que têm infecção sistêmica vigente. E claro, gente, qual é o comportamento desse seu paciente, tá? É um animal muito agitado, animal que não faz repouso de jeito nenhum, animal que mora numa chácara e corre o dia inteiro. Como que é esse paciente, tá? É um filhotão ali que não faz repouso por nada. Então isso também influencia no tempo de cicatrização da sua ferida, fazendo com que ela possa se tornar ali mais crônica, tá ok? Vamos falar agora então de algumas possibilidades, gente, né? De algumas feridas estagnadas, tipo de não evolui de jeito nenhum, não melhora, não piora, ficou estagnada ali. Sabia que a superfície da sua ferida, ela pode estar com o pH inadequado?
O pH da pele, gente, ele é ligeiramente ácido, tá? Se eu não tenho essa superfície aqui nesse pH ligeiramente ácido, pode ser que ela não cicatrize, que ela não evolua, tá? Ela nem piora e nem melhora. Vale a gente tentar acidificar essa ferida. Como que a gente faz isso? Posso utilizar, por exemplo, vinagre de maçã, tá? A gente vai usar 2 gotinhas em 500 ml de solução fisiológica estéril e vai lavar ali essa ferida, tá certo? Uma outra possibilidade é fazer uso de alguns sabonetes íntimos. Acho que vale vocês olharem ali o rótulo e ver qual é o pH, ver se ele realmente é um pouco mais ácido, tá? E tem que ver também se não é um sabonete íntimo que possa ser muito abrasivo. Geralmente eles são bem delicados para as mucosas, tá? Então dá para fazer uma lavagenzinha ali. Normalmente, gente, fez isso 2, 3 vezes, vocês já vão ver o tecido de granulação melhorando, porque eu criei um ambiente mais ácido que é propício para o próprio organismo fazer o papel dele de cicatrização, tá ok? Isso aqui é o que eu falei pra vocês, gente, sobre tecido de granulação exuberante. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se vocês conseguem ver um pouco mais de perto. Conseguem ver, gente, que essa borda rosinha, ela tá acima da superfície cutânea? Dá pra ver aqui, olha? Parece um botão, tá vendo? Aqui, aqui. Aqui nem tanto, aqui tá bonitinho, mas olha como ele tá saltado pra fora da pele, tá vendo? O que acontece, gente? A ferida, ela cicatriza de uma forma concêntrica. Então as bordas vão caminhando em direção ao centro. Se eu tenho aqui no meio um tecido que está saltado, ele está acima do nível da borda da ferida, ela não consegue caminhar, ela para. Fala, bom, tem um muro aqui na minha frente, então eu não tenho mais para onde ir. E aí ela para de fechar, tá vendo? A gente chama isso de tecido de granulação exuberante. Por que isso eventualmente acontece? Ou porque está utilizando algum produto que faz uma granulação muito exacerbada, ou pode ser que esse paciente esteja ficando com a bandagem, com o curativo ali muito úmido, tá? Isso pode acontecer tanto porque vocês não estão utilizando uma camada de absorção suficiente, ou porque está demorando demais para trocar esse curativo, tá? O que vocês podem fazer? Trocar mais vezes o curativo, aumentar essa porção de absorção. Agora, em casos mais drásticos, onde eu tenho muito tecido de granulação exuberante, tem algumas outras táticas que vocês podem utilizar. Por exemplo, fazer uma bandagem um pouco mais apertadinha, um pouco mais compressiva. Ela vai ajudar, entre aspas, a matar esse tecido de granulação que está muito exuberante, tá? Então ela vai apertar ali esses vasos, né? Esse tecido endotelial que está mais superficial vai morrer e ele vai diminuir, tá? Bandagem aderente, tá? O que é a bandagem aderente? Gente, gaze seca, tá? Vai limpar a ferida, vai colocar gaze seca estéril e aí no dia seguinte ou 12 horas depois vai tirar essa gaze sem umedecer, tá? Isso dói um pouquinho, então o paciente precisa tolerar esse movimento, não dá pra fazer isso em feridas muito extensas, porque isso realmente dá um desconforto mais doloroso para esse paciente, tá? E uma outra alternativa é utilizar pomadas que tenham corticoide. Mas aí, gente, não dá para ser aquelas pomadas que têm associações de anti-inflamatório, antibiótico, corticoide, porque normalmente essas pomadas têm uma concentração muito baixa de corticoide, tá? Tem que ser aquelas pomadas de dexametasona mesmo, que tem só corticoide, que normalmente elas conseguem controlar bem ali esse tecido de granulação, ok? E aí, gente, existe uma situação que a gente chama de epíbole. O que é a epíbole? É quando a borda daqui da ferida começa a se enrolar nela mesma, tá? Então, ao invés dela começar a ir pra frente, ela vai enrolando nela mesma, porque aquela borda grossa, assim, e a pele parece estar crescendo pra dentro, tá? Isso é bem comum em feridas que estão estagnadas, em feridas mais crônicas. Olha que ferida pálida, gente. Isso aqui provavelmente é um caso também de alteração de pH. Mas aí, pra piorar, ele teve essa eversão de borda, essa epíbole. Quando isso acontece, mesmo que você melhore aqui o pH, ele não vai cicatrizar, porque a borda está enrolada nela mesma. Quando isso acontece, gente, precisa escarificar, precisa desbridar essa borda, tá? Normalmente a gente precisa sedar esse paciente e vir com uma laminazinha de bisturi ou com um bisel de uma agulha, fazendo aqui microlesões, pequenas lesões na borda dessa ferida, pra gente desfazer ali essa epíbole, desfazer ali esse enrolamento e para que ele consiga realmente continuar caminhando em movimento concêntrico, tá certo?
E aí, gente, o que é importante também a gente entender? Às vezes a ferida não cicatriza porque o manejo está errado. Tá? Então repassa o seu manejo, veja se você está fazendo as trocas de curativo no tempo certo, veja se você está utilizando os produtos corretos, se está utilizando material estéril. Eventualmente, gente, no meio do tratamento da ferida, precisa refazer a tricotomia, porque o pelo começa a crescer ao redor. O pelo é um contaminante importante para a ferida. Então, ela pode estar impedindo, tanto por conta de contaminação, quanto por fazer o efeito corpo estranho ali no leito da ferida, tá? Então, repassem todo ali o manejo de vocês, repassem ali se não tá ficando com muito excesso de exudato, ou se não tá muito ressecado. Tudo isso é importante, nunca se esqueçam. Tratamento de feridas é um processo dinâmico, que exige avaliação constante para que a gente faça ajustes ali ao longo do tempo e justamente para que a gente consiga reverter algumas situações onde eu tenho o acometimento de feridas crônicas e estagnadas, tá certo? O que mais que eu preciso saber, gente? Que eventualmente a gente precisa investigar melhor comorbidades, tá? Mais uma vez, junto com a ferida, gente, tem um paciente completo. Então, às vezes, esse animal não tá cicatrizando porque ele tem uma espoliação por verme muito importante e ele não tem energia para conseguir dedicar ali os seus nutrientes para fechar uma ferida, tá? Hemoparasitose também, gente, paciente que tem erliquiose, ele cicatriza, não é mal, é pessimamente mal, tá? E no nosso país infelizmente, uma doença que é muito prevalente, ainda que subclínica nos nossos animais, tudo bem? Esses são pacientes que não cursam com muita inflamação. Quer ver um caso de um paciente clássico que é muito inflamado? Paciente, gente, que tem doença periodontal importante. E a gente esquece, né, de olhar a cavidade oral desse paciente. Gente, animal que tem aquela boquinha podre, ele é um animal com inflamação crônica. Ele vai cicatrizar mal, tá? Paciente que está cursando com alguma leucocitose com desvio, tá? E é muito importante, gente, nesse momento em que a ferida se tornou crônica e ela não cicatriza, fazer a cultura dessa lesão, tá? Tanto fúngica quanto bacteriana, fazer um antibiograma para saber se eventualmente você precisa mudar o seu produto tópico ali. Mas, gente, não se esqueçam, se tá tudo certinho, se o seu manejo, se o seu paciente tá tudo dentro dos conformes e ainda assim você tem uma ferida que não cicatriza, que não evolui, desconfiem. Eventualmente, isso não é apenas uma ferida causada por um trauma. Pode ser que isso seja uma ferida neoplásica, por exemplo. Então façam citologia. Ou então pode ser uma lesão infecciosa, de leishmania, de esporo, tá? Então, gente, cuidado. Às vezes a gente fica ali, o tutor chega contando uma história pra gente de que o animal machucou não sei aonde e a gente fica tendenciado a ir só por esse lado. Desconfiem de lesões, de feridas que não cicatrizem. Façam a análise, mandem pro laboratório justamente para que vocês tirem da frente essas outras possibilidades que podem eventualmente ser muito mais graves do que uma simples lesão. E aí, gente, só pra gente fechar aqui, tá? Então, fica aí esse recadinho final para que vocês não se esqueçam que essas feridas que não têm histórico, paciente chegou, foi encontrado cheio de lesão, é o clássico paciente que pode ter aqui uma dessas situações onde não é apenas uma ferida, tá? É uma situação ali muito mais complicada. Tudo bem? E aí, gente, como eu sempre deixo para vocês no final da nossa aula um convite especial, eu quero convidá-los mais uma vez para que venham fazer parte do nosso time, da nossa próxima turma de técnica cirúrgica de férias. A turma modular já está em curso, eles já estão aí na metade, caminhando para o final desse curso, mas, gente, a turma de férias, ela preenche muito rapidamente, tá? Eu espero de coração que nesse momento que eu estou aqui apresentando essa aula para vocês, a gente ainda tenha vagas para essa turma, porque a turma de férias é sempre uma turma muito especial pra gente. Por quê? Os alunos vêm aqui para a unidade leste, a unidade de Tatuapé aqui da Anclivepa, e passam 2 semanas imersos no laboratório, apenas praticando cirurgias que vão desde a mais simples, desde aprender abertura e fechamento de cavidade, terminando o curso com um dia em cirurgia de pacientes reais. Então a gente
desenvolve um projeto de extensão aqui na Anclivepa São Paulo que une a castração ali de pacientes, de animais que necessitam, né, de fazer o controle populacional, e aí os nossos cirurgiões, juntamente com os alunos, executam a prática ali nesse último dia, tá? Então, gente, é um curso muito especial, é um curso muito completo, apesar de ser um curso intensivo, ele é muito rico, desde as pessoas que estão ali na graduação, até mesmo quem já está ali com anos de formado e está em transição de carreira, ou quer se aprimorar, quer se reciclar. Fica aí o meu convite para vocês, tá certo? E mais uma vez, obrigada pela companhia. Mandem os temas de interesses de vocês, vai ser um prazer trazer aulas novas aqui para vocês. E se ficaram com dúvidas, Gislene Martins Vete é o meu Instagram, e manda mensagem lá, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus, um beijo. Tchau, tchau. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Robson Barros Pedro, sou de Brasília, sou médico veterinário há 15 anos e atuo principalmente ali na região do DF, do Distrito Federal. E hoje estou concluindo o curso intensivo de técnica cirúrgica aqui na Associação Anclivepa São Paulo. Eu escolhi a Associação Anclivepa São Paulo, uma pelos professores, pela didática que já tinha um certo tempo que eu vinha estudando, vendo as melhores faculdades, cursos, e acho que a didática que tanto os professores, instrutores, monitores têm aqui na Associação Anclivepa São Paulo é uma atenção diferenciada, é um curso diferenciado, e por isso, devido à minha trajetória profissional, sentia muita falta na parte de atualização, na parte de prática mesmo ali na cirurgia, e optei pela associação justamente por ter esse diferencial, por conseguir ministrar tanto na parte teórica quanto na parte prática a vivência que o médico veterinário precisa no seu dia a dia. Eu conheci a Associação Anclivepa São Paulo há muitos anos atrás, ali nos congressos que tinha paulistas de clínicos veterinários, e sempre tive uma afinidade muito boa com a instituição, e hoje estou conseguindo efetivar um sonho que é estar dentro da Associação Anclivepa São Paulo e vivenciar a rotina, tanto na prática quanto na teoria, da cirurgia em si. O que mais me chamou a atenção nesses 10 dias que a gente teve intensivo foi principalmente a atenção dos monitores, dos professores, a quantidade de animais que a gente pôde trabalhar, que a gente pôde aprender, que a gente pôde relembrar, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção nesses 10 dias que a gente teve intensivo. Extremamente recomendo esse curso, tanto para médicos veterinários recém-formados, quanto para médicos veterinários já experientes, para moldar, para a gente ver o que a gente pode estar melhorando no nosso dia a dia, na nossa rotina, atualizar principalmente, sempre baseado ali no que a literatura diz. Eu acho que esse é o principal diferencial que os professores estão conseguindo trazer com esse curso intensivo.